Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz e com o coração batendo forte para apresentar para vocês o primeiro episódio do meu podcast, Moda Preta. O projeto nasceu com um desejo profundo para dar mais visibilidade para vocês, pretinhos e pretinhas, que trabalham com moda, porque a gente sabe muito bem que não tem esse glamour que a gente vê aí na televisão e nas revistas, né? Então, é um espaço pra gente falar à vontade, sem filtro, sem rodeios. Se quiser chorar, a gente chora. Se quiser contar os perrengues, a gente conta. E, claro, né, divulgar o seu trabalho. E divulgar o seu trabalho. É isso. Bom, gente, esse é o primeiro episódio e eu espero que vocês gostem muito. E já vou apresentando a minha primeira convidada. Claro que eu não poderia deixar de chamar a minha digníssima, minha cliente pesponto mentorada, Cecília Camargo. Obrigada, uma honra estar aqui como sua primeira convidada no início desse projeto, né, do podcast, que com certeza vai ser muito potente como você. Obrigada. Bom, gente, eu tô aqui com uma colinha, né? Meu primeiro episódio. Então, vou ler algumas coisinhas e, claro, eu vou apresentar a Cecília. Bom, gente, Cecília é uma consultora de imagem, mas ela não é só isso. É tanta coisa que eu tenho que ler, entendeu? Multifacetada, ela é formada em design de moda pela Federal, pela Belas Artes. Olha que chiquérrima, né? Chique. É artista, modelo, produtora de moda e stylist, gente, né? Uma preta poderosa. Ai, gente, essa apresentação eu amei. Eu me senti assim, ó, lá em cima. Bom, já tá lá em cima, então vamos lá com a primeira pergunta. Ai, meu Deus. Vamos lá. Sério. Bom, você já tem uma formação bastante multifacetada. Eu queria entender como que a sua identidade preta fez você escolher esses caminhos. Cara, o caminho ele vai se formando desde que a gente nasce, né? Então, não tem como a gente ser preto no Brasil e não ser atravessado por diversas coisas. E eu cresci, assim, numa família onde sempre me mostrava, né, essa realidade, porque em alguns casos a gente vai conhecer a realidade mais dura do racismo no Brasil depois, ou lá na adolescência, quando a gente começa a questionar e tal, mas com a minha família, meu pai historiador e tal, desde pequena eu já venho sendo apresentada a questões raciais, vamos dizer assim. Então, isso me formou enquanto pessoa e acaba que enquanto profissional também. E acho que na faculdade, né, é um período da gente descobrir muita coisa e na minha monografia foi onde eu decidi muita coisa, né? Eu acredito que a maioria dos estudantes utiliza, né, o famoso TCC para se guiar ali profissionalmente. Comigo não foi diferente. E qual que foi o seu TCC? Então, no TCC de moda, né? Não sei se em todos os lugares é assim, mas eu fiz uma monografia e desenvolvi uma coleção de vestuário, né? De vestuário clássico, onde eu buscava ressignificar a elegância, né? E parece, gente, que eu tava vendo o futuro. Eu olho hoje... Isso mesmo, eu já tava assim, Eu olho hoje, assim, a gente entra no Instagram, TikTok, regras de elegância, parece que a gente até voltou no tempo, né, com tanta regra, assim, rígida. E eu vim, no meu TCC eu falei sobre isso, de ressignificar a elegância, onde eu trazia referências africanas e afro-brasileiras para a moda, falando que aquilo é elegante, não no sentido de encaixar o que é brasileiro e o que é africano dentro de um padrão de elegância que já existe. Não, mas no sentido de mostrar que aquilo é uma elegância também, né? Uma forma diferente, de que existem elegâncias, né? No plural. Ai, já em breve tem uma perguntinha aí sobre isso, mas vou me conter, vou continuar nesse tema aqui. Bom, uma outra perguntinha que a gente já sabe um pouquinho mais a resposta, mas vou fazer ela do mesmo jeito. Você acha que essa pluralidade que você faz diversas coisas é porque o mundo de hoje pede que a gente seja plural, ou por nós ser pessoas pretas, não temos tantas oportunidades e a gente tem que saber fazer de tudo, segurar todos os pratinhos, porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai vir na nossa mão? Tem um pouco dos dois, né? A pluralidade, ela é da mulher negra, né?
Sim. Então, assim, para a gente sobreviver no Brasil colônia, a gente tinha que ser plural. Então, desde as mulheres que vendiam lá as joias crioulas, as que, sei lá, forreadas faziam doce. Então, se a gente voltar lá atrás, a gente aprendeu a ser plural lá atrás. E agora, falando de mim, né? Eu não tenho como, nenhum preto, viu, gente? Por favor, nenhum preto fala por todo mundo, minhas vivências. Então, assim, porque tem essa, né, do negrocard, né? Eu tô falando aqui, daqui a pouco, não, mas não é isso, né? Então, assim, vamos com calma. Agora, falando de mim, eu acredito que eu sou plural pelas duas coisas. Entendi. Pela falta de oportunidade, sim, né? Porque se a gente for olhar assim o conforto que a gente quer na vida, meu sonho de princesa, gente, falar, nossa, eu vou arrumar aqui um trabalho top um só, meu sonho, né, de princesa, vou arrumar um trabalho só, o resto é tempo livre e viver a vida, né? Mas a gente sabe que não é fácil para ninguém, quem dirá para mulheres pretas. Então, essa pluralidade foi acontecendo pela necessidade. Então, não tá legal aqui, eu vou tentar de uma outra maneira. E foi acontecendo também pelas potências que eu tenho, né? Que muitas de nós temos na realidade. Então, ao mesmo tempo que eu senti essa necessidade de faz uma coisa, faz outra, para conseguir ir conseguindo aos poucos essa independência, né? Que a gente conquista um pouquinho a cada dia. Acredito que também pelas potências. E é difícil a gente reconhecer isso, Sim. né? Porque essa pluralidade, no meu caso, ela nasceu pela necessidade. E só depois que eu fui entender, inclusive estou entendendo isso ainda, porque é um processo longo e árduo, que isso acontece também porque eu sou multipotencial. Porque eu sei desenhar, porque eu sei dar consultoria, porque eu sei maquiar, porque eu sei modelar. Então, assim, uma coisa puxa a outra. E eu estou realmente num processo de entender que essa pluralidade, né? Essa coisa de ser multifacetada não é só necessidade, é porque eu realmente sou multipotente, sabe? É perfeita, né? Ela é uma mulher poderosa. Pra que ter só um poder se ela pode ter vários? Sobre. Né? Mas, Ceci, como, né, eu quero trazer você mais para a consultoria de imagem, pode? Ou você Claro. quer trazer para outra vertente? Claro, é o que você mandar aí. Então, eu quero para você explique o que é consultoria de imagem para o pessoal que está assistindo, porque tem gente ainda que não conhece, né? Então, é hora de fazer esse jabá do seu trabalho. Então, por favor. Arrasou, achei 140 chique. caracteres aqui para falar o que você faz. Essa dos 140 caracteres eu não sei se eu vou me garantir, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O que é a consultoria de imagem? Isso, porque o pessoal tem muita dúvida. Tem muita gente que acha que vai ser aquele programa da SBT que vai jogar todas as roupas do pessoal no guarda-roupa fora, né? Nossa, e total. fica aquela coisa, ai meu Deus, vou perder tudo, ter que comprar um tanto de coisa e não entende quais são as etapas de uma consultoria de imagem, né? O que você faz dentro desse serviço? Olha, se a gente pegar pela palavra consultoria, é uma ajuda, né? Vou buscar uma consultoria em marketing, uma pessoa que entende de marketing para te ajudar. Uma consultoria financeira, uma pessoa que entende ali de finanças, ou seja, da empresa ou finanças pessoais para poder te ajudar. A consultoria de imagem é uma pessoa que entende de imagem pessoal, né? Parece meio bobo, né? Mas não é isso. É no sentido de que, assim, a gente busca, né, estudos, a gente observa bastante a pessoa que busca consultoria e é uma ajuda para o seu dia a dia. E muitas pessoas vão pensar que a consultoria é uma ajuda para ficar mais bonito, uma ajuda para ficar mais elegante. E, de fato, há pessoas que vendem o serviço dessa maneira. Porque tem gente que busca isso, Sim. né? Eu quero ser mais elegante e ponto. Sem me aprofundar muito, e é prático, enfim. Mas a consultoria não é só uma ajuda para ficar mais bonito, mais elegante. É uma ajuda para você ter praticidade no seu dia a dia, né? Porque há quem pense que o vestir é supérfluo, né? Acredito que aqui ninguém vai pensar isso, que a gente está no podcast de moda. Vamos mentalizar assim. Aí chega no... Corta pros comentários, né? Não, pelo amor de Deus, gente. Há quem pense que o vestir é supérfluo. Mas a gente veste todo dia, né? Sim. A gente não pode sair pelado aí na rua. Então, a partir do momento que a gente veste todo dia, é uma necessidade real e não só do cobrir o corpo, porque envolve a nossa subjetividade. Porque se vestir fosse só cobrir o corpo, a gente enrolava no cobertor que já dormiu e saía. O que também não é má ideia, dependendo do dia, né, gente? Pelo amor de Deus. Meu sonho. Tem dia que tá difícil.
Mas então o vestir, ele envolve subjetividade e às vezes a gente não consegue lidar com a nossa, até mesmo pelo excesso de informação. É Instagram o dia inteiro na nossa mão, né? Ser influenciada mesmo por outras pessoas e bombardeada de tendências, e a gente acaba esquecendo de olhar pra gente no sentido do que a gente quer, onde que eu posso explorar mais. Então, é uma ajuda para você se ver da sua melhor forma. Eu acho que fica meio clichêzão essa coisa de, para você despertar a sua melhor versão, mas esse clichê tem um fundo de verdade, assim, sabe? É a pessoa conseguir expressar a identidade dela através Total. das roupas, né? Eu acho que, resumindo aí, se você não Sim. está conseguindo expressar a sua identidade através das roupas, contrate Cecília. Ai, chique, gostei. Mas outra coisa que eu acho interessante, quando a gente fala disso, de expressar a identidade através das roupas, muitas mulheres pensam o seguinte: mas eu nem tenho identidade assim. Gente! Eu nem tenho estilo. Eu sou básica. Gente, ser básica é um estilo, tá? Só É. ser baranga é um estilo, ser básica é um estilo. Então, assim, Tem aí o Fubanga Core. Fubanga Core. Fubanga Core. Chique. Mas eu falo isso porque não é só para aquela pessoa que quer se ver muito diferente, que quer se posicionar no trabalho, também importantíssimo. Inclusive, a gente faz um trabalho de estratégia, mais estratégico, né? Mas para praticidade no dia a dia, né? Às vezes você tem um estilo básico, não tem problema nenhum, se essa for a sua essência, ok? Mas isso não quer dizer que você não possa explorar melhor a sua imagem, e também, se não quiser, não quer dizer que você não pode ter um dia a dia mais prático. Sim. Sabe? Tempo é dinheiro, mas tempo é qualidade de vida. Sim. Então, assim, só de acabar com aquele estresse de manhã você tá pensando o que vai vestir e, eu tenho muita roupa e só uso 2. Acontece muito aquele isso. desconforto, né? Tipo, meu Deus, aquele pânico, né? E aí vai no mais confortável e não consegue explorar todas as possibilidades. Exatamente. Não. Perfeito, né? A gente começou a falar de elegância ali no começo. Acho que uma das coisas que eu mais amo em você é da sua abordagem. Que você quebra vários estereótipos brancos, né? Nesse quesito de, ai meu Deus, o que é ser elegante? Tinha aquela, o que é ser vulgar também. Muitas das vezes trazem isso. E eu queria entender se a consultoria de imagem, se ela ainda hoje, ela segue muito um estereótipo eurocêntrico, né? Porque eu vejo muito no Instagram, né? Essa vertente dessa como ser elegante e às vezes tem uma falta de ter pessoas que contradizem essa mensagem. Eu acredito que sim, que a consultoria imagem, num geral, ainda segue um padrão, uma didática muito eurocentrada. Inclusive, quando eu estudei, a maneira que me foi apresentada de fazer uma consultoria de imagem era uma maneira bem engessada, onde a gente usava os 7 estilos universais, né? Muitas consultoras ainda usam 7 estilos universais. Quando eu estava, assim, meio que montando desenvolvendo me fugiu a palavra, meu processo... Seu método? Meu método, isso. Ela sabe de tudo. Quando eu estava desenvolvendo meu método, eu estava assim, com birra dos 7 estilos universais. Hoje eu entendo que ele pode servir num sentido assim de orientar quem é muito, muito leigo. Entendeu? Mas a gente não consegue, ele não dá conta da mulher brasileira, para ser sincero. E tem aquela questão, né? O que é universal? Né? Tudo que é universal é branco, né? Tudo que é universal é branco. A carinha. Se parar pra pensar, vamos avaliar aí qualquer coisa que você... não sei o que é universal. Criado por branco, por brancos, para brancos. Então, eu procuro pensar de uma maneira mais pluriversal, vamos dizer assim, né? Plural e tal. Então, acredito que sim, a consultoria de imagem ainda se guia por um modo de fazer, um modo de ensinar, um modo de apresentar o belo muito eurocêntrico. E acabando com a nossa exuberância da mulher preta, né? Que a gente, às vezes, tem uma potência muito grande. E aí chega, vamos tirar tudo, tirar essas estampas, tirar esse exagero. Cara, e você comentou agora há pouco também do Esquadrão da Moda, né? Uhum. E assim, tudo
tudo muda, tudo tem que reformular. Para vender, precisa reformular. E eu, gente, que não sei o quê. Quem aí já me viu descascando Esquadrão da Moda? Eu assisto. Eu descasco, mas eu assisto, tá? E o programa, ele mudou demais. Eu gosto de assistir pra ficar... É como se eu estivesse estudando, pra ser bem sincera, sabe? Assim, o que não fazer? O que não fazer. E aí, assim, essa nova versão, eu do nada fazendo uma propaganda do SBT, não é bem a intenção, né? Mas enfim. Vamos me divulgar aquela do... Mas por quê? Eles reformularam o programa, eu acho que agora tá a Renata e o Dudu Bertolini. Assim, não precisa saber quem é. Mas a gente lembra, né, assim, quem é da nossa idade aí, né, beirando os 30, lembra do Esquadrão lá no início, onde jogava roupa no lixo. Nossa, que era o caos, né? O pessoal chorando porque gostava de uma peça e falava não. E agora ele tá reformulado num sentido, assim, de que todo mundo já percebeu que tá errado tirar a identidade de uma pessoa e impor uma outra. E ele tá reformulado fazendo o quê? Tirando a identidade e impondo uma outra de um jeito fofinho. Muito bom. Sabe? Entendeu? Então, assim, eu até me perdi um pouco no que eu estava falando. Qual que era a pergunta? Eu não lembro, mas deixa eu ver. Era dessa abordagem diferente, né? Isso. É porque, assim, tem essa questão de não tirar a identidade e não adianta também a gente fingir que não está tirando a identidade ali. Você falou da exuberância da mulher negra, lembrei agora. Então, para além da exuberância da mulher negra, da mulher latina, né, enfim, tem a questão, por exemplo, o olhar como vê o corpo. Sim. Né, no padrão, assim, eurocêntrico, um corpo bonito é um corpo reto, não, um corpo magro, pode ser ele reto ou ampulheta, né, porque tem isso, tem até os tipos de corpo, tem nome, né, como assim tipo de corpo, existem corpos, não dá para colocar em tipos, né, vão ter mulheres que vão ter a linha dos ombros maiores do que a linha do quadril, mas nem por isso todas elas parecem um triângulo invertido. Eu acho triste. Então eu imaginei as pessoas saindo, tipo, com um desenho, assim. Sabe? Nossa, eu acho triste, assim, bem triste. Não, mas eu acho que essa pergunta que eu vou fazer já responde tudo que a gente tá conversando, mas... Não, mentira. Pulei uma pergunta. Então Gente, volta. meu primeiro episódio. Mas as duas perguntas vão finalizar o que a gente estava conversando. Porque, primeiramente, a gente teve essa estética King Girl. Coragem. Que, querendo ou não, era uma estética nossa, né? Do subúrbio ali nos Estados Unidos, que a gente usava, né? Né, particularmente porque nossos cabelos não eram tão aceitos na década de 80 ali e tudo mais, e veio à tona... A regata branca. Exato. Aí veio à tona no ano passado, saturou, né, os brancos, todo mundo saturou de ser clean girl, e agora... Agora é messy girl. É messy girl. Com estilo boho, que tá muito em alta. A moda é sempre assim, gente, quando... É sempre essa contradição. Cria uma tendência, satura e vai outra. E sempre criando para que chegou na massa. Quando chega na massa, opa, não podemos e vamos ali. Não podemos nos igualar, vamos criar uma outra coisa. Exato. Mas o que a pergunta traz, né, que eu mais acredito que você já respondeu, é que é isso, né? Na consultoria de imagem, por mais que tenha essas tendências momentâneas, né, você busca sempre encontrar o estilo da pessoa para ela não ficar caindo nessas repetições, né? Porque não dá pra você um ano ser clean girl, depois jogar seu guarda-roupa clean girl fora. Total. E depois, hoje eu sou messy girl, entendeu? Não tem como eu falar que a consultoria de imagem é, nossa, o suprassumo do autoconhecimento, né? Porque vendem muito... Gente, outra coisa que eu detesto é good vibe tóxico, sabe? Então não dá pra dizer aquela coisa, nossa, é autoconhecimento, não sei o quê. Envolve autoconhecimento. Inclusive, a cliente ela tem que estar super envolvida no processo, sabe? Porque é a partir do que ela vai me apresentar dela que eu vou propor as coisas. Inclusive, é questão de corpo mesmo, né? A gente tá falando que a maneira eurocentrada de ver o belo é sempre muito a mesma, né? Um corpo magro ou reto ou ampulheta. E se o corpo não tem um formato reto ou ampulheta, eu preciso harmonizar, né? Sim. Então, se o quadril é largo, eu tenho que jogar volume no ombro para equilibrar. Por que essa silhueta não pode ter o quadril largo e o ombro continuar estreito?
sabe? Então, se isso não for uma questão para cliente, eu jamais vou trazer isso. Vai impor, né? Sabe? Falar, olha. Sim, então é tudo assim, experimentando. E aí, também não é uma forçação de barra da aceitação, né? Sim. Porque a pressão estética tá aí, a gente é influenciada. Eu que o diga, todo dia a gente pensa numa coisa diferente. Um dia eu fico, meu Deus do céu, tô precisando de um botox. Eu sou essa, entendeu? Num dia eu quero um botox, no outro dia eu falo, meu Deus, eu preciso malhar amanhã, porque eu vou virar Graciane, que isso aqui tá muito ruim. Exato. Então, a gente é muito influenciada mesmo pela pressão estética. Então, se a pessoa me trouxer essa questão, a gente vai trabalhar. Eu quero realmente dar uma disfarçada nisso, naquilo, a gente vai trabalhar isso. Mas se a pessoa não me trouxe essa questão, não tem por que eu propor uma harmonia de silhueta. Entendi. Sabe? Nem tudo é harmonia. E, às vezes, o que a pessoa está buscando é harmonia. A harmonia não combina com a personalidade de todo mundo. Sim. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Sabe? É contraste, é exuberância, sabe? Então, assim... Ai, obrigada. É muito individual. É. Muito individual. É um processo, igual você falou, a pessoa tem que estar envolvida, não dá pra te contratar e a pessoa querer todas as respostas de você, né? Total. Então, assim, ela tem que olhar pra dentro. Claro, igual você disse, não vai ser lá, uau, o maior autoconhecimento. Total. Mas é um processo que continua acontecendo, Sim. né? Então, terminou consultoria, fez até personal shop, beleza. O processo continua acontecendo. Sim, eu vejo muito isso no meu estilo, né? Que o meu estilo 5 anos atrás não é o mesmo estilo meu agora. Então, e você tem que se autoconhecer bastante pra entender isso. Que, querendo ou não, claro que você não vai mudar drasticamente, sim, né? vai mudando aos poucos. Talvez tenha, né? Que eu era emo, né? Então, assim... Abafa. Quem gostava de Fresno e aquela... Toca Fresno, vamos. Mas a gente vai vendo isso, né? Então, se conhecendo, entendendo o que faz você se sente melhor, né? Vestindo, você consegue ir se adaptando, né? E a outra pergunta que a gente já respondeu era: há uma diferença no processo de coloração para uma pessoa, né? Pessoa preta para uma pessoa branca? Tem um processo. Ou não tem? Não, tem um modo de olhar. Eu já tava dizendo. Não, o modo de fazer essa análise. Entendi. Sabe? É que eu tava vendo uns dias desses uma consultora preta, acho que você segue ela também, esqueci o nome dela. Eu vou lembrar depois de falar. Que ela tava em Londres esses dias, tá dando um estudo, um curso da Vogue de consultoria, e ela, quando ela viaja, assim, ela sempre vai em consultoras locais pra ver como que é o atendimento, sabe? Aí ela sempre vê que não tem esse olhar pra uma pessoa preta, sabe? Que de vez em quando eles até oferecem, tipo, tons que não dão contraste na pessoa, só que tá naquela cartela, sabe? Isso. Porque é a visão, é o olhar, né? Então, se eu vou fazer análise, eu coloco um tecido aqui que iluminou, bacana, mas a gente analisa muita coisa, né? A gente analisa temperatura, intensidade, profundidade, enfim, eu não vou conseguir explicar tudo sobre a coloração pessoal aqui, mas vou te dar um exemplo. A gente olha muito o que deixa a pele com aquele viço, aquela carinha de saúde, de quem, tipo assim, ai, me dá um brócolis. Então, a gente olha a harmonia no sentido de uniformizar a pele, né? Mas nem só é uniformizar. Então, a gente olha também um viço da pele. Então, às vezes, eu coloco um tecido que uniformizou, mas, ao mesmo tempo, clareou. Entendi. Tá? Vou ser bem sincera, né? Então, coloca um tecido, clareou, nossa, é esse que ficou melhor. Por que quando clareia a minha pele, eu fico melhor? Será que eu não deveria considerar... Será que eu não deveria considerar o que deixou a minha pele com mais viço? Sim. Sabe? É lógico que a gente vai olhar muita coisa, depende muito do cliente, né? Olheira, mancha, a gente olha tudo isso, porque realmente dá uma amenizada quando a gente coloca ali as cores que harmonizam com a beleza da pessoa, mas eu percebo muito isso, de clareou é o correto. Às vezes a pessoa ficou lá totalmente apagada, xoxa, anêmica, mas clareou, tá linda. Não é por aí, sabe? Então é muito o olhar do profissional. Eles sempre querem clarear, gente. Né? Até na coloração. Bom, eu te vejo como referência, acho que você já sabe, né?
Mas, além de mim, né? Obviamente que, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu queria entender de você, qual que é o verdadeiro poder de ser uma consultora preta e atender mulheres pretas, assim? Como você se sente nesse papel? Caracas. Me sinto privilegiada, né? Porque é inevitável pensar que é meio que um espelho, né? A gente tem a nossa individualidade, cada uma tem as suas vivências, como eu já disse aqui, não tem essa de negrocard, uma não fala por todas, mas é inevitável eu não pensar como um espelho, porque a gente é atravessado de maneiras muito parecidas. Então, por exemplo, uma coisa que é bem comum, eu ver no guarda-roupa da cliente negra peças vibrantes e que foram usadas uma vez só, ou então que comprou e não teve coragem de usar, sabe? Porque a gente acostumou com o apagamento, Sim. sabe? Então, quando eu me deparo com essas histórias, eu me identifico um pouco, porque a minha personalidade, meu estilo mesmo, tem cores, né? Eu gosto de cores, eu gosto de contraste, né? Gosto de harmonia e gosto do contraste. Então, o estilo da gente nunca é uma coisa só. Mas, enfim, eu não consigo não me ver nesses atendimentos, sabe? Porque, por vezes, eu também já me apaguei e acredito que muitas de nós, assim. Não, o que eu amo muito é que você me faz explorar coisas diferentes. Então, eu amo te acompanhar por isso. Gente, eu não usava estampa, tá? Ai, tá belíssima. Estou toda estampada, né? Mas... Enfim, continue fazendo seu lindo trabalho, usando muitas cores, né? Obrigada. E assim, já encaixando numa outra pergunta, você sentiu uma falta de pessoas pretas nesse mercado quando você começou? Ou atualmente? Como é seu mercado hoje? Eu senti uma falta, mas assim, quando eu vi algumas consultoras pretas, estavam muito embranquecidas, não sei se eu posso dizer assim, mas pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Não tem como você virar e falar assim, isso é embranquecida, não é isso que eu quis dizer. Nossa, você tá mó branca, tipo assim, né? Cancelado em 3 seu Kinder Ovo. Não, então assim, eu vi algumas na internet, né, e tal, consultoras negras, mas reproduzindo aqueles padrões que eu já não acredito mais, né? Mas para minha alegria eu encontro também perfis que vão de acordo com tudo que eu acredito, que são inspirações também. E eu, assim, não sei sobrenome de ninguém, arroba de ninguém. Mas... Eu já ia acabar de perguntar. Nossa, cito algumas pessoas. A gente pode olhar agora. Ó, tem a Andresa. Eu acho que é ela que eu sigo. Aquela acabou. Acabou. Obrigada. Então, a Andresa, ela é consultora de imagem, fala bastante de estilo, de uma visão decolonial. Então, ela trabalha com camadas e cores e tudo que faz sentido para ela. E eu acredito que com a cliente ela vai levar em consideração a individualidade, né? Sem ficar impondo essas regras assim mais ultrapassadas. Gosto também muito do perfil da Carol, não sei se é Ardosa ou Lardosa, porque é tudo junto, né? É uma menina negra também. Aliás, a gente fala menina porque tem uma cara de menina, né? A melanina ajuda. Mas é uma mulher negra, né? Historiadora da moda também. Ela faz provocações assim, gente, sabe? Incríveis. Bom. Que, assim, tudo eu acho assim que, nossa, eu sou super crítica, eu sou sagaz, e eu entro no perfil dela e eu fico, cara, não sou nada. Cara, perfeita, como que eu nunca pensei nisso. Então é imprescindível a gente acompanhar pessoas assim que nos provoquem, sabe, a pensar e tal. Sim. Eu acho que a gente sempre tem que seguir pessoas que vão abrir nossos olhos, né? De sair da nossa zona de conforto, tanto tipo assim, fora da moda também, né? Normalmente total. Eu sempre sigo, assim. Mas uma perguntinha. Ai. Bom, um dos dramas que eu tenho, gente, minha experiência, tá? Já deixando bem escuro aqui pra todo mundo. É que, assim, o meu serviço atualmente, pra quem não sabe, que eu não me apresentei, gente, eu sou Bárbara Procassi. Que absurdo! Para a gravação! Eu sou Bárbara Procassi. Para a gravação.
Eu sou Bárbara Procásio, eu sou diretora e fundadora da Pesponto, que é uma agência especializada em negócios de moda. Formei em moda também, agora eu tenho meu próprio negócio, enfim. E tô fazendo uns projetinhos paralelos como o Moda Preta. E um dos motivos que eu tô fazendo o Moda Preta é o seguinte, é que hoje, atualmente, né, como tudo, não tudo na vida, né, mas o que acontece, maior parte das vezes, é que o ganho capital tá na mão do branco, né? Total. E hoje, graças a Deus por ter, né, pais que me incentivaram muito a estudar e, enfim, eu tenho um conhecimento muito grande que o meu investimento no meu serviço não é um investimento baixo. Então, eu fico naquela contradição. Eu quero atender pessoas pretas, mas como eu vou fazer isso? Mas tenho meus projetos, tenho mentorias sociais, tá, gente? Só me chamar. Arrasou. Mas, às vezes, eu fico naquele conflito de que sempre tá querendo atender pessoas pretas, mas eu sei que o capital tá na mão do branco. Claro, eu tenho clientes brancos, se vocês forem olhar, tá? Não vem me cancelar lá depois. Mas eu queria entender se você também tem esses conflitos e como você se sente, assim, sabe? Nossa, total, total. Eu acreditei por um momento que assim, por a gente se identificar, né, com a causa e se sentir à vontade entre irmãos, né, entre pessoas negras, eu acreditei que eu tinha que trabalhar com pretos, vender para pretos e pretos e pretos. Sim. E só, sabe? Mas eu acho que o início da sua pergunta ali já é meio que a resposta. O capital está na mão do branco. Então, que ele me pague. Exato. Sabe? E assim, né? Eu acho que é isso. Que ele me pague. E acaba que a gente só vai ter notoriedade quando um branco chega lá e fala que a gente é foda, né? Porque tem esse rolê também. O que eu fico, sabe? Tipo, pô, porque, né? E é um desafio a gente buscar legitimidade através disso, Sim. né? De, assim, tá esperando uma outra pessoa falar que o seu trabalho é bom, que você é foda, e você não repara, né? Mas você parar pra pensar, você tá esperando um ok de um branco, uma validação de um branca. branco. Exato. Sabe? Exatamente. E às vezes tá cheio aí de pessoas assim que admiram a gente. É um desafio, gente. É um diário. desafio. De não se sabotar. Diário. Vocês não sabem como é que é. Porque, assim, provavelmente acontece com você também. Você vê uns brancos medianos aí fazendo uma fama gigantesca. E você sabe que no off ali, a capacidade, o intelecto das pessoas não compara nenhum por cento do seu. Né? Não, aí a gente já entra, assim, ó, mergulha total em saúde mental. A gente acabou, tá? Depois dessa pergunta. A gente vai chorar um pouco. Mergulho em saúde mental. Porque, gente, é abrir Instagram, é abrir TikTok, a gente vê pessoas sem competências. Sim. Não no sentido de, não, o trabalho do fulano é ruim, mas que realmente não tem nada a acrescentar e não tem como só apontar o dedo para essas pessoas que ficam fazendo nada e ganhando visualizações e dinheiro, porque a gente aprendeu a consumir isso. Sim. Né? Então, assim, é entender que, infelizmente, essas pessoas têm esse espaço, mas também não é por isso que a gente não vai ter o nosso, sabe? Com certeza. E brancos continuem pagando a gente. Por favor. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né, gente? Chega de ficar falando polêmica, aquela que é mais polêmica agora. Mais polêmica, eu falei que ia mudar um pouco de assunto. Mas assim, a gente é nascido, né, quando a gente nasce, a gente já é criado sempre falando que a gente tem que ser bom, sempre 2 vezes mais que qualquer outra pessoa. Uhum. Eu acredito que... você acha, né? Não acredito, né? Desculpa. E a gente sempre fala, você tem que ser bom nisso e tal, você tem que estar sempre bem arrumado, né? Porque as pessoas sempre vão julgar a gente pela nossa pele para depois julgar a gente pela nossa capacidade. E você acha ou acredita que a consultoria de imagem é uma forma de jogar esse jogo, só que não cedendo para esse jogo, sabe? Tipo, você tem que estar sempre arrumado, mas o que é estar sempre arrumado? Entendeu? E então a consultoria de imagem talvez entrasse para mostrar para essa pessoa que ela pode estar sempre arrumada, mas do jeito dela. Peraí que eu tô pegando aqui. Porque eu tô buscando aqui na memória.
Acho que eu tenho até um post sobre isso. Não stalkeei o suficiente. Tá. A entrevistada, desculpa. Não é isso. É porque, na verdade, às vezes eu abordo esse assunto lá no meio do post, enfim. E também deve ter um tempão, né? Que algumas pessoas negras vão entender que estar arrumada é status social. Quando a gente fala de pessoas mais velhas, muitos vão entender isso, que estar arrumada é estar de salto. Homens negros, principalmente, tem um evento importante, tem uma entrevista de emprego. Homem negro pode ter o estilo que for, pode ser estilo mandrake. Vai fazer uma entrevista de emprego, veste social, sabe? Então, é uma missão mesmo, minha enquanto consultor de imagem, mostrar que o que ele já gosta também tem beleza. Entendi. Sabe? Então, realmente, eu tô tão, assim, pensativa aqui, porque eu não tinha realmente parado para pensar sobre isso, sobre como que é importante mostrar que aquilo que a pessoa já gosta também tem beleza. Às vezes a pessoa pode procurar consultoria de imagem tentando se consertar justamente com esse peso de que ela sabe que tem que estar bem arrumada, sabe? E não enxerga que o dela tá bonito, tá certinho, porque tem esse padrão, né? De que pode aprimorar, mas justamente indo pelo caminho que ela já gosta. Então, muitas pessoas acham assim que a consultora vai tirar a estampa, a consultora vai tirar babado, vai tirar coisa manual, sabe? Então, eu acho que foi, tipo, minha primeira cliente da vida. Ela tava com um receio, assim, de me apresentar umas peças feitas pela mãe. Que tinha bordado, que tinha não sei o quê, sabe? Então, ela, eu gosto muito de usar, mas não sei. Eu não sabe o quê? Você sabe sim, você sabe agora. Vai usar e experimenta. Então, é isso, mostrar que o que você conhece, o que você já gosta, também tem beleza. Não é só... Assim, aprimorar não é tirar o que você gosta, né? Não, isso já responde à minha próxima pergunta, né? Como que acompanhar esse processo, né? De mulheres pretas se encontrando nessa beleza que tem o estilo delas, né? Porque a gente escuta muitas das vezes que a gente não pode usar um batom muito escuro, que isso não fica bem na gente. Então você fica ali, que a gente não pode usar coisa colorida, porque senão a gente vai destacar ainda mais. Então você passa por todo esse processo junto com a cliente, né? E a gente queria entender como que é, né? Qual que é a sensação de estar ali vendo essa pessoa se redescobrindo e vendo que ela pode usar as coisas que falaram que ela não podia, sabe? É aquela sensação de quentinho no coração, sabe? Quando eu vejo, assim, o post, a pessoa, sei lá, foi passear com a família e posta lá, esse look aqui eu usei mesmo raciocínio que eu aprendi no dia da consultoria. Eu fico assim, tipo... sabe? Essa é a validação que eu preciso, sabe? Sim. No sentido, assim, não de esperar alguém dizer que tá bacana, mas é importante ter esse retorno. Exato, né? Ver que o seu serviço ajudou ali realmente aquela pessoa, né? Acho que o melhor feedback que a gente tem é o feedback da pessoa ali aplicando o que a gente ensina pra ela, né? Então, assim... Acho que... E principalmente no sentido, assim, de que não precisa ter medo. Às vezes eu brinco com as clientes, que eu falo para elas assim, o meu trabalho poderia ser virar para você e falar assim, mistura tudo e seja feliz. E vou embora. Entendeu? Mas como a gente precisa fazer essa mistura de uma maneira organizada mentalmente e praticamente no sentido do guarda-roupa mesmo, eu não posso fazer isso, né? Falar mistura tudo e sair correndo. A pessoa vai ser todo dia, vai pegar o armário e jogar pra cima, escolher duas peças. Mas na verdade, depois da consultoria, a pessoa entende que ela precisa se propor mais. Sim, experimentar mais. Isso, e deixar o medo de lado. Porque... tem, assim, às vezes peças maravilhosas e usa sempre do mesmo jeito. Sim. Esse look aqui eu comprei para um batizado. Aí replica ele da mesma forma. E aí, mas depois que batizou fulano, ninguém casou, ninguém formou, ninguém fez nada importante para eu ir. E você, não é importante não? Caramba! Sabe? Desculpa! Tá nervosa. Sabe? E aquelas, né, gente? Eu sou uma grande palhaça, então a gente vai jogando-se essas verdades, até por meio do humor mesmo. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas é isso, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas eu amo e eu acho,
repetir, frisar isso várias vezes, mas eu amo você nisso, nessa sua abordagem, porque eu, tipo assim, né, eu vejo em mim essa experimentação, e ela sabe que eu mando várias fotos, César, tá bom? Sim, amo. Pode mandar, eu adoro. Aí, enfim, eu sou uma pessoa que desde muito tempo sempre usei cores neutras, e quando eu falo neutras é preto e branco, tá? Gente, não é azul, não é cinza, Na risca. é preto e branco. Mas, ultimamente, eu estou saindo dessa zona de conforto por conta dessa maravilhosa, né? Primeiramente, as estampas ainda continuam preto e branco, tá? Não, Sem pressão. sem pressão. Também. Mas temos vermelho agora no meu guarda-roupa. Aquela assim, né? Sou Mas muito colorida. Essa repetição não é negativa, né? É uma coisa assim, eu quero me propor, vou tentar. Mas essa repetição pode ser justamente o seu estilo é repetição. Sim. Estilo é repetição. É o que faz alguém olhar para um acessório, para uma peça e pensar, nossa, essa é a cara da Cecília. Essa é a cara da Bárbara. E eu vejo uma estampa preta e branca, para mim é Bárbara ali. Entendeu? Ai. Da mesma forma que as pessoas olham um brinco do tamanho de uma folha A4. Mostra o brinco, Né? mostra o brinco. Então, gente, as pessoas olham um brinco diferentão, então colorido, falando, nossa, isso aqui é a cara da Cecília, sabe? Então, o estilo é repetição e não tem problema você gostar de neutro, né? A consultoria é mostrar que você pode se propor, mas pelo caminho que você gosta. Gente, eu nunca fiz consultoria, não fiz coloração e já falei com a Cé. Se esse preto não estiver na minha cartela... Ela vai destruir tudo. Ela mente. Ela vai ter que mentir. Ela vai ter que falar, tá assim na sua cartela, querida. Preto te ama. Mas, outra coisa que a gente sempre, nós, na moda, escutamos muito, que moda é fútil, né? Que vestir é fútil, pensar em roupa é fútil. Por que vocês não andam pelados, então, né? Se estão fútil assim, por que não estão fútil? Mas, indo para uma outra vertente da consultoria, que você até falou no começo, é que ela também abre portas, né? Que tem muita gente que te procura para uma consultoria de mais profissional, mais estratégico, com certos objetivos para conseguir objetivos. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como a imagem tem esse poder de ajudar a pessoa a alcançar o que ela quer também. Então, a gente supõe o que a pessoa é. E não adianta falar, gente, a gente deveria julgar menos o livro pela capa. É neurociência, né, gente? Vamos julgar o livro pela capa. Não que a gente queira, mas a gente faz isso, né? Então, a gente olha a roupa da pessoa e supõe o que ela é, tá? E, assim, tem casos aí, né, racismo, né? Que a pessoa olha a pele e supõe o que ela é, né? Mas a gente faz leitura de tudo. Então, por exemplo, um conceito assim mais simples. A gente lê linhas retas como algo mais rígido e tende a assimilar isso com seriedade, né? A gente lê formas orgânicas como algo mais descontraído. Então, isso ajuda a passar mais uma imagem de uma pessoa mais acessível. Então, é por esse sentido, quando a pessoa que me procura, né, quer a consultoria mais estratégica, mais pro profissional. Então, se ela tem que passar mais acessibilidade, porque a gente fala assim, profissional, seriedade. Nem todo profissional precisa passar seriedade. Como que você vai trabalhar com marketing de moda transmitindo só seriedade, sabe? Você vai fazer marketing de marca de uniforme. Só. Sabe? Então, cada profissional precisa transmitir uma mensagem, comunicar alguma coisa e muitas vezes é seriedade, muitas vezes é mais descontração e, mais uma vez, não é porque é profissional que todo profissional é do mesmo jeito, né? Aí entra também a individualidade, né, da pessoa e a profissão que ela trabalha. Muitas vezes, as pessoas já pensam que vai precisar comprar muita coisa. E o que eu gosto muito de fazer é aproveitar o que a pessoa já tem. Seja para uma consultoria de estilo mais livre, no sentido de aprimorar o estilo e da pessoa se ver melhor, melhorar a autoestima. Ou então até para o profissional mesmo. Porque a pessoa pode pensar que as roupas que eu tenho não tem nada muito sério para o trabalho. Mas nenhuma peça é séria sozinha. Ninguém é sério sozinho. Então... as coisas comunicam, mas tudo junto, né? A roupa comunica a partir do momento que você a veste. Entendi. Então, uma blusa pode parecer descontraída. Se você prender o cabelo, ela pode passar uma outra mensagem. Uma calça pode ser muito séria. Se você colocar com
tal camisa e colocar um lado para dentro, outro para fora, você vai comunicar dinamicidade, dinamismo, sabe? Então, assim, tem essa consultoria mais voltada para o profissional, mas não é porque é profissional que deixa de ter essa coisa mais individual e que a gente deixa de lado a subjetividade. Você vai colocar todas as advogadas do interninho, então não. Claro que não. Lógico que não tem nem como, sabe? E se a gente falar aí de advogadas negras, sabe? Não tem como, Não tem. sabe? Não tem. Ficam belíssimas de terninho? Ficam Ficam belíssimas. belíssimas de terninho. Sabe? Fica belíssima de vestido? Fica também. A gente tem uma dificuldade enorme em ficar feia. É um dom da gente ser bonita. Então tem essa questão. E a gente tá chegando no final, tá? Você jura? Juro! Eu tô passada. Nem bebi nem minha água. A gente tá chegando no final. Tem mais 3 perguntinhas e uma delas é um joguinho. Meu Deus. Mas pra finalizar essas perguntinhas, esse assunto, esse bate-papo, gente, tá agarrando aqui, mas... Não, eu já dei umas 5 porradas aqui no microfone, gente, releva. Mas finalizando, né, o que você disse, que moda é comunicação, moda fala, moda vai... A roupa que a gente veste vai expressar alguma coisa. Eu quero entender o que você queria expressar hoje com o seu look. Passada! Eu amei! Juro que eu não esperava, gente. Jura? Juro que eu não esperava. Primeiramente, eu queria me sentir confortável na minha pele. Uhum. E esse é um desejo meio que inconsciente de todo mundo na hora de escolher a roupa. Você Sim. quer estar confortável na sua pele, no ambiente onde você vai. Então, sempre que a gente veste alguma coisa, a gente está levando em consideração o ambiente. Não tem como, porque sempre tem aquelas, né, diferentonas. Que eu tenho personalidade, eu não ligo pra ninguém. Minha filha, ciência. Eu estudo. Então, assim, eu queria me sentir confortável na minha pele e para o que eu ia fazer. Então, eu escolhi uma roupa que eu me sentisse poderosa. Então, como a estampa tá muito presente no meu estilo, escolhi uma roupa que eu uso pouco e gostaria de usar mais. E que é uma roupa que eu me sinto poderosa, me sinto fada, entendeu? Entendi. Uma fada do estilo. Amei. E aí eu escolhi esse macacão colorido, né? E assim, gente, várias vezes que eu vou escolher um look pra ir pra qualquer lugar, eu escolho primeiro um brinco. Jura? Hoje, juro. Hoje não foi o caso. Porque, assim, quando a gente vai montar um look, a gente tem um ponto de partida, Sim. né? Hoje foi o ponto de partida o macacão, então eu escolhi o macacão e depois fui Gente, mas complementando. como você começa com um brinco? Isso pra mim é... Não! Cara, eu vou te mostrar agora que faz sentido. Porque sabe, faz ao vivo, mó cringe, né? Mas faz sentido, porque o cabelo é a moldura do nosso Sim. rosto e tudo aquilo que tá em volta e próximo ao nosso rosto emoldura o nosso rosto também. Então, os brincos que eu tenho, eles são muito coloridos, né? Assim, os dourados são enormes, né, e tal, mas a maioria é bem colorido. Então, quando eu quero estar com o meu rosto chamando atenção, quero estar mais alegre, eu escolho um brinco e depois penso, eu acho que dá pra colocar com isso, com aquilo outro. Entendi. E outra coisa, não precisa fazer sentido pra você. Aquelas, né, tiradona. Não precisa fazer sentido pra ninguém, mas é aquilo, subjetividade. Sabe? O que faz sentido pra você não tá errado. É você. Acabou. Eu penso muito no óculos que eu vou usar pra saber a peça. Tipo assim, eu normalmente escolho a peça, aí depois eu vejo meu acervo de óculos. O que vai fazer? O acessório, infelizmente, vai o que combina. O que der. O que der. Mas é isso, é escolher o ponto de partida. Tem hora que vai ser o cabelo, né? Por exemplo, quando Sim. eu mudo o cabelo, meu raciocínio pro look, ele já muda. Exato. Quando eu tô com trança, eu até falei isso com você recentemente, né? Total. Eu me sinto muito mais criativa. Eu me sinto assim, nossa, agora eu posso ousar. Não sei porquê, mas fazer o quê? E tem muita coisa, hein? Eu não queria problematizar, não, mas tem muita coisa. Já trazendo pra uma experiência pessoal, das primeiras vezes que eu fiz trança, box braids, normal, eu me senti mais sensual, porque eu achei que aproximou um pouco daquele ideal da mulher do cabelo longo. Verdade, tem isso sabe? também. Então, eu me senti mais sensual. Então, eu me senti mais à vontade para criar looks sensuais, sabe? Faz sentido. Então, assim,
se a gente olhar por um ponto é problemático, por outro não tem problema Verdade. nenhum, porque a gente precisa explorar também a Sim. sexualidade, enfim. Mas como que tudo tá interligado Sim. e às vezes até o cabelo é um ponto de partida. Às vezes a sua sobrancelha, ai, hoje eu fiz minha sobrancelha e o ponto de partida é o meu próprio rosto. Então eu quero escolher primeiro o penteado, sabe? Então assim, o processo é único, a gente é único e é isso aí. Não, perfeito. Agora a gente vai para Ai, lá pro vem ela. joguinho. Lá vem ela com o joguinho. Vamos lá, são 3 perguntas primeiro e depois o segundo joguinho, tá? Deixa eu deixar assim. Um crime de moda que você já cometeu e não se arrepende. Babado, crime de moda. O que a Lei Maria da Moda vai te Lei prender? Maria da Moda. E não me arrependo. Você não pode se arrepender. Não vai falar Crocs, senão eu vou te dar um tapa. Não, eu amo Crocs. Experimentei esses dias, só que eu sou um pouco complexada, né, gente? Eu falo da pressão estética, ninguém tá livre dela. E eu achei que eu fiquei com a proporção do pé muito enorme, com a canela Pé de muito sapato. fina. Não gostei, enfim. Um crime. É um crime que eu não me arrependo. Exato, o crime da moda que você já cometeu, mas não, você não arrepende. Ah, mas pior que eu acho que eu não arrependo, não. É que é crime, mas não arrependo, não. O bolerinho de tricô, né, gente? Nossa, meu Deus! O bolerinho de tricô. O famoso babador do sovaco, né? Que ele tem manga e tem um leve tecidinho aqui nas costas e mal passa aqui debaixo do braço. Ele não chega nem na cintura, porque hoje tem blazer cropped. Ele não era cropped, ele era só o babador do sovaco. Porque ele... E você Só não se tinha manga. arrepende? Não me arrependo, sabe Por quê? Vamos lá, eu tinha o quê? Não tinha nem 18 anos, entendeu? Então eu tava querendo usar ali minha calça assim coladinha que me deixa assim popozuda, sabe? Então um casaco maior ia tampar minhas curvas. Entendi. Eu me sentia babadeira quando eu colocava ele, sabe? E hoje em dia eu sinto um pouco até de falta. Por quê? Eu sou muito frienta. Entendi. Então, se você me vê de jaqueta jeans, eu tô com alguma coisa por baixo. E esses bolerinhos, eles eram ótimos pra colocar por baixo de jaqueta, porque não aparece que você tá com alguma coisa ali, né? Pra ninguém ficar olhando, nossa, precisa de tanto de roupa. Então, assim, A saudades. volta dos boleros com Cecília. Isso, pela volta dos bolerinhos, babador de Hashtag. sovaco. Uma tendência que tinha que ser proibida por lei. Ave Maria. É hora de você cancelar. Uma tendência que tinha que ser... Ai, meu Deus. Ai, gente, vai dar um silêncio aqui que eu vou ter que pensar, que eu não consigo ser muito assim, É bate-bola, igual Mas blogueirinha. Mas eu não consigo vir. É uma tendência que precisa ser cancelada. Que não poderia existir, assim. É porque eu tenho um problema no sentido assim, eu gosto um pouco de tudo. Não pode gostar. Difícil. Ai, desculpa. Qual que é que você menos gosta? Não, é difícil achar uma coisa muito ruim. Que isso? Muito ruim mesmo. Ai, meu pai. Eu lembrei aqui, mas eu vou ser bem canceladinha, hein? Pode falar? O pior é que eu não sei nem pronunciar o negócio. Ai. Como que fala França em inglês? French? French braids. Desculpa, Deus. Desculpa, comunidade negra Wakanda. Mas o que acontece? Eu acho que eu tô falando do modelo certo. O que acontece? Vem a trança e a ponta dela é lisa. Eu sei que tem tranças boho braids com cachos e ondulados, só que esse é liso. Ela trança... Esse eu nunca vi. Então, ai meu Deus, eu tô porrada no microfone. Você trança e vai incorporando ali um cabelo liso e a ponta lisa, mais esticada. Fica parecendo um cabelo de boneca. Tá. Então tem a questão estética do não me agrada. E tem a questão da problematização. Sim. De que você vai colocando tanto cabelo na trança que a característica da trança fica até sumida. Então, assim, até que ponto a trança está sendo valorização da estética negra? Vamos refletir? Importante. Então, assim, cancelado ou não, tá aí. Tá. E a maior mentira que te contaram na consultoria de imagem? Qual a maior mentira que um cliente já te contou na consultoria de imagem? Que o cliente me contou? Ixi. Porque da consultoria de imagem eu ia falar que era os 7 estilos universais. Né? A maior mentira que um cliente já me contou.
Caramba. Ou eles são todos sinceros e falam, eu não quero esconder nada, eu gosto todo do meu corpo. Ah, tá, entendi. No sentido, assim, na hora de falar do guarda-roupa e tudo mais, assim. Sei lá, ele falou assim, e essa peça aqui eu ganhei de presente. Na verdade, era ele que fez a peça, sabe? Não tá, entendi. Tem uma clássica que eu acho que eu uso tudo. Aí você, entendeu? Então, assim, não tô dizendo que é mentira, hein, minhas queridas clientes. Mas é de desconfiar, porque é muito difícil a gente usar tudo. Aí você pega o boleirinho e fala, então usa. Usa esse aqui que eu quero ver. Então, eu acho que é difícil, assim, você aproveitar tudo do seu guarda-roupa. Igual eu acabei de falar, né? Gente, consultora não é perfeita, não. Eu uso pouco, sabe? E eu defendo que tudo que a gente tem que usar muito. Roupa é pra gente usar, não é pra ficar parado, sabe? Perfeito. Eu acho que pode ser isso, então. Uma mentira, assim. Eu uso... O que é que tem aí que você não usa pouco, que você não usa? Não, eu uso tudo. Mentira. Não mente pra mim, não. Agora você vai poder pegar o corte do podcast e dar play. Que não sei que eu uso tudo. Você tem certeza? Reflita. Agora a gente vai, pra finalizar, pro nosso joguinho. Esse não era o jogo, não? Não, é outro. Meu Jesus. São dois que eu quero finalizar em grande estilo. Posso? Chique, claro. Por favor. Aqui não atualizou, mas enfim, eu sei. Calça capri? Aquela calça capri, né? Ou saia balonê? É um ou dois, Cecília. Saia balonê. É rápido, né? Desculpa. Saia balonê. Tá. Parte de cima estampada ou lisa? Estampada. Sei. E esse jogo. Óculos ou brinco? Brinco. Se você falasse óculos, eu ia falar assim, pá! Tô adorando. Tô vendo. Calma, pra apresentar bonitinho pra câmera. O brinco ficou bem grandão, mas eu acho que é bem a sua cara. Ai, que lindo! É pra você! Gente, que gracinha! Não acredito, que fofura! Aí você pode brincar aí na sua casa, Tom, pode levar no... Era pra ter uma coisinha do tamanho dele, mas... Ai, gente, ela é toda... Como aqueles, né? Aqueles, né, idosos. Ela é toda cheia das coisas. Sou. Ai, lindo, gente, eu amei. Amei. Aí Óculos, eu vou pôr tudo aqui. Então coloca tudo. Vou pôr o óculos também. Tá. Mostra ele com óculos também pra você falar que mais não é menos, é mais. É mais, é mais. Esse negócio de menos é mais. Não sei nem quem foi que inventou isso aí, não. Mais é mais. Olha só. Óculos e brinco. De repente até um incentivo, né? Porque eu deveria usar o meu às vezes. Amei, achei lindo. Muito obrigada. E bom, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Moda Preta. Obrigada, Ceci. A mão puro gelo, minha mão. E é isso. Comentem aí quem que vocês querem que a gente traga pro podcast. Se você também quiser indicar alguém, aquela coisa. Indico essa pessoa e ela vai ter Não vou lançar esse desafio, não. Ainda, né? Depois tô lá no Instagram da Pesponto. Leva fulano. Leva fulano. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. E até a próxima.